Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer ter você aqui conosco. Vamos dar continuidade aos nossos devocionais e hoje vamos falar sobre o capítulo 6 do livro de Gênesis. Estamos fazendo esses devocionais no livro de Gênesis. Já falamos do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, do capítulo 5. Se você não acompanhou os outros vídeos, procure aqui no canal depois na playlist devocionais. Você vai encontrar todos os outros vídeos, combinado? Então vamos começar a falar sobre Gênesis capítulo 6. É muito importante que depois você leia todo este capítulo e ore também, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele esclarecerá mais ao seu coração, abrirá o seu entendimento. Amém? Vamos lá então. Aqui no capítulo 6 de Gênesis, a gente percebe que Deus limita a idade do ser humano em 120 anos ou a 120 anos. Além disso, a gente vê uma mistura aqui. A mistura das filhas dos homens com os filhos de Deus. Eu vou ler já para você aqui porque eu tenho algo muito importante para te passar. Gênesis capítulo 6, vou ler do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, grave essa expressão, filhos de Deus, grave essa expressão. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Eu quero só mostrar aqui para você o seguinte, pessoal, essa palavra arrependeu-se, ela está no sentido de entristecer. Deus diz a palavra, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aqui o arrependeu-se está no sentido de entristecer, e geralmente na palavra vai estar nesse sentido, combinado? Então, quando você vê e Deus se arrependeu, estará no sentido de se entristecer provavelmente. Versículo de número 7. Então, disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo, me entristeço de os haver feito. Combinado? Vamos lá, pessoal. Existia aqui dois grupos de pessoas, os filhos de Deus e os filhos ou as filhas dos homens. Existe uma teoria que fala que esses filhos de Deus aqui foram os anjos, que se relacionaram com as filhas dos homens e aí nasceram gigantes, homens poderosos, pessoas poderosas. Fruto dessa união dos anjos, que, segundo essa teoria, pessoal, são os filhos de Deus, né? Esse grupo aqui que está no versículo 2, os filhos de Deus, quando eles se relacionaram com as filhas dos homens. Porém, pessoal, essa teoria ela é contrariada pela própria palavra do Senhor Jesus. Porque um dia os saduceus chegaram para o Senhor Jesus, contaram lá uma história, falaram, olha, tinha uma mulher que ela tinha um marido, ela se casou, e aí o marido depois de um tempo morreu, aí o irmão deu continuidade em honra àquele que morreu, e aí depois ela se casou com outro, porque esse morreu também, e o outro morreu, e assim por diante, até chegar a 7 maridos. Quando ela morre, porque depois ela morre também, na ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Porque todos a tiveram. Aí Jesus fala algo acerca dos anjos, e eu quero te mostrar aqui na palavra. Já vamos voltar para Gênesis, mas vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, eu vou ler aqui, pessoal, do versículo 25 até o versículo 30, diz assim a palavra, vamos lá? Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então aqui Jesus falou, com outras palavras, para ser mais direto, que os anjos não se casam e também não se dão em casamento. Outro dia nós vamos gravar um vídeo mais específico sobre isso, mas eu gostaria que você olhasse para essa passagem
do próprio Senhor Jesus que contraria essa teoria de que aqueles filhos de Deus eram os anjos. Tudo bem, mas em que nós acreditamos? O que eu acredito e o que a maioria das pessoas que estuda, né, a palavra de Deus, a maioria dos estudiosos, dos teólogos, eles acreditam que aqueles filhos de Deus, na verdade, eram a descendência, ou era a descendência de Sete. Vou te explicar por quê. Você lembra que no outro vídeo, se você não assistiu ainda o vídeo do capítulo 5, gostaria que você depois assistisse para você entender de uma maneira mais clara, mais completa. Nós falamos que existiam dois grupos. Existia a descendência de Sete, que eram pessoas que faziam a vontade de Deus, se esforçavam para viver de acordo com a vontade de Deus, ligavam para a vontade de Deus, e a descendência de Caim, que eram pessoas que não ligavam para a vontade de Deus, viviam de qualquer maneira. Lembra que eu falei também que a descendência de Sete, ela buscava a Deus, ela se importava com o que Deus queria, ela invocava o nome do Senhor. Já a descendência de Caim não, se orgulhava dos maus feitos, maquinava o mal, praticava coisas erradas, as pessoas viviam segundo os seus próprios desejos. Lembra disso? Quando nós vemos lá em Gênesis, eu vou voltar para lá, Gênesis capítulo 6, vamos lá? Gênesis capítulo 6, versículo de número 2, diz assim a palavra: viram os filhos de Deus. Aqui, a grande maioria dos teólogos acreditam que esses filhos de Deus é a descendência de Sete, que fazia a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é filho, é filha de Deus. Hoje, no Novo Testamento, a gente sabe que é através de Jesus Cristo. Quando uma pessoa recebe a Jesus, crê no seu nome, ela se torna filha de Deus. Isso está escrito em João capítulo 1. Mas aqui, os filhos de Deus é uma referência àqueles que praticavam a vontade de Deus, que obedeciam a Deus. E as filhas dos homens, olha, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essas filhas dos homens é a descendência de Caim, que vivia de acordo com a vontade humana. O contexto até aqui era isso, né? A gente veio falando de capítulo após capítulo, e quando Caim, a partir do momento que Caim mata o seu irmão Abel, a gente vê, por exemplo, aquele Lameque, inclusive citamos ele aqui, que ele matou um moço porque feriu ele, um jovem porque pisou ele, estava se orgulhando, ou seja, vivendo de acordo com o desejo carnal, desejo humano, com sentimentos, com emoção. Você lembra disso? Da mesma maneira que Caim. Então, pessoal, eu acredito, a grande maioria das pessoas que estudam a palavra acredita que esses filhos de Deus são a descendência de Sete e os filhos dos homens são a descendência de Caim. Qual foi o problema deles se relacionarem, deles se misturarem? A influência que foi causada. Porque a maldade continuou aumentando muito. Os filhos de Deus que antes faziam a vontade de Deus, se esforçavam para viver de acordo com a vontade de Deus, quando eles se misturam, eles são influenciados para o lado errado, são influenciados para viver de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a maldade da natureza humana, pecaminosa. Eles começam a não ligar para a vontade de Deus e eles começam a aprontar e aprontar muito, a fazer muitas coisas erradas. Eu já quero aqui te perguntar uma coisa. Você tem influenciado ou tem sido influenciado pela má postura, pelas palavras contrárias, pelas atitudes que entristecem ao Espírito Santo e que contrariam a palavra, contrariam e desafiam a tua fé? Você tem influenciado ou sido influenciado? Porque muitas pessoas, pessoal, têm sido influenciadas, pessoas de Deus, têm sido influenciadas por pessoas que não têm a mesma fé. E aí essas pessoas se afastam de Deus e quando elas vão perceber, elas já estão num abismo muito grande. Está compreendendo? Era isso que estava acontecendo aqui. Vou trazer ainda mais para os dias de hoje. A pessoa não fumava, mas ela é influenciada a fumar, ela vai e fuma. A pessoa, ela não ouvia alguns tipos de música, mas ela é influenciada, ela vai lá e começa a ouvir. E músicas muitas vezes que contribuem para uma depressão, contribuem para uma sofrência. É ou não é? Contribui para ela ficar cada vez mais para baixo, contribui para ela olhar o casamento com outros olhos, músicas que exaltam até mesmo amantes, exaltam até mesmo palavras, totalmente reprováveis de acordo com a cultura cristã, de acordo com os ensinamentos cristãos, de acordo com a palavra de Deus. Eu quero te perguntar mais uma vez, você tem influenciado ou tem sido influenciada? Muitas vezes as pessoas, as filhas de Deus, os filhos de Deus,
quando se misturam, são influenciados por aquilo que Deus, ele não aprova. Muitas vezes numa conversa, é por isso que a palavra fala, aqui olha, em 1 Coríntios 15:33, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. O problema não é você só se misturar, porque você pode se misturar e influenciar, pode se misturar e trazer aquela pessoa para Cristo, mas o problema está em você se deixar influenciar. Está entendendo isso, pessoal? Então, os filhos de Deus, eles se envolveram com as filhas dos homens e aí eles foram influenciados a fazer coisas erradas. E isso vai resultar no dilúvio. E foram influenciados de uma tal maneira que por mais que existissem muitas pessoas que praticassem o bem, a partir dessa influência, essas pessoas começaram a praticar o mal. E diz a palavra aqui, no versículo 8 de Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Somente Noé continuou sendo alguém que praticava a vontade de Deus, que se esforçava para viver de acordo com a vontade de Deus, que não se permitiu influenciar. Está entendendo isso? Ser influenciado, né? Não permitiu ser influenciado. Ou seja, pessoal, a influência, ela vai dizer muito para onde estamos caminhando, para onde você, meu amigo, está caminhando, para onde você, minha amiga, está caminhando. Eu vou parar por aqui, nós vamos continuar a falar sobre o capítulo 6 no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, você que não é inscrito, curta, comente aqui se você tem sido influenciado ou tem influenciado pessoas. Isso é muito importante, pessoal, porque Deus usa a influência para salvar pessoas e o inimigo também usa a influência para tirar a salvação, para fazer com que as pessoas façam a vontade dele. Deus abençoe sua vida, não deixe de orar em cima disso, pergunte ao Senhor, fala, Senhor, eu tenho sido influenciado ou eu tenho influenciado? Me mostra quem o Senhor quer que eu influencie. Me mostra o que estava me influenciando. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar se houver alguma coisa te influenciando para o lado errado, para longe de Deus. Amém, pessoal. Deus abençoe sua vida. Não deixa de orar e não deixa de ler o capítulo 6. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.